Hoje vamos desvendar a história de uma ideia que nasceu há mais de 2500 anos com uma só pessoa e que hoje influencia a vida de milhões por todo o planeta. Preparem-se, vamos mergulhar na história do budismo. Vamos começar com uma pergunta. Imaginem só, ter absolutamente tudo, um palácio, luxos sem fim, zero preocupações. O que é que levaria alguém a abandonar isso tudo? A sério, a deixar tudo para trás? Pois bem, foi uma decisão exatamente como esta que deu o pontapé de saída para tudo o que vamos ver a seguir. E para responder a essa pergunta, temos mesmo de ir à origem de tudo. Vamos conhecer a história do homem por trás desta decisão, o fundador do budismo. Então, aqui está o percurso de Siddhartha Gautama em resumo. Ele nasceu como um príncipe, sabem, completamente protegido do mundo real sem conhecer o sofrimento. Mas, aos 29 anos, ele sai do palácio e choca de frente com a realidade. A doença, a velhice, a morte. Aquilo abalou tanto que ele largou tudo. Passou anos numa busca intensa, a estudar com sábios, a jejuar, a testar os seus limites, até que um dia, a meditar debaixo de uma figueira, a famosa árvore Bodhi, ele finalmente encontrou a resposta que procurava. E foi nesse exato momento que Siddhartha se tornou o Buda. Agora, atenção, isto é um ponto-chave. Buda não é o nome de um deus, nem sequer é um nome próprio. É um título. Pensem nisso como, sei lá, campeão ou doutor. Significa o desperto ou o iluminado. Alguém que acordou e conseguiu ver a realidade com uma clareza total. Ok, então o que é que ele descobriu de tão importante? Bem, podemos pensar nas suas descobertas como as regras do jogo, o jogo da nossa própria mente, um manual de instruções para entendermos como é que funcionamos por dentro. A base de tudo isto está no que se chama as 4 verdades nobres. E a melhor forma de entender isto é pensar num diagnóstico médico, a sério. Primeiro, o diagnóstico. A vida tem momentos de sofrimento e insatisfação, é um facto. Segundo, qual é a causa? Segundo Buda, é o nosso desejo constante, o querermos sempre mais, o apego às coisas. Terceiro, o prognóstico, e esta é a boa notícia, é possível parar este sofrimento. E finalmente a quarta verdade, a receita. Existe um caminho, um tratamento para o fazer. E qual é o objetivo final deste tratamento? É o Nirvana. Mas atenção, é muito importante perceber o que isto significa. Nirvana não é um paraíso no céu cheio de nuvens. Nada disso. É um estado de paz total. É o fim daquele ruído mental constante, daquela insatisfação que parece que nunca acaba. É algo que se atinge aqui, em vida. Então, se as 4 verdades eram o diagnóstico, esta é a receita, o caminho de 8 passos. Isto não é uma lista de mandamentos do tipo não podes fazer isto, é mais como um guia prático para treinar a mente no dia-a-dia. Coisas como a compreensão correta, que é basicamente tentar ver as coisas como elas são, sem filtros, a ação correta, que é agir sem prejudicar os outros, ou a atenção plena, que é estar focado no presente, no aqui e agora. No fundo, é um plano de treino para uma vida mais equilibrada e consciente. Ok, mas uma ideia, mesmo que seja genial, não se espalha sozinha, pois não? Então como é que esta forma de pensar saiu da Índia e se tornou um fenómeno global? Vamos ver. Bem, um dos grandes responsáveis foi este homem, o imperador Ashoka. Ele viveu uns 200 anos depois do Buda. Ashoka era um conquistador, um guerreiro implacável. Mas depois de uma batalha particularmente sangrenta, ele teve uma crise de consciência, converteu-se ao budismo e fez uma viragem de 180 graus. Decidiu usar o seu enorme poder não para conquistar mais terras, mas para espalhar uma mensagem de paz. E ele não brincou em serviço. Para terem uma ideia da escala, Ashoka mandou construir pilares de pedra gigantescos com mais de 15 metros de altura. É o equivalente a um prédio de 5 andares. E nestes pilares, ele mandou gravar os ensinamentos budistas para toda a gente ver. Foi ele, basicamente, que pegou no budismo e o pôs no mapa, transformando-o numa religião à escala de um continente. Depois do empurrão de Ashoka, a ideia apanhou boleia na maior autoestrada de informação do mundo antigo, a Rota da Seda. Pensem nisto. No meio das caravanas carregadas de seda, especiarias e outros produtos, viajavam também ideias. Monges, mercadores e viajantes levaram os ensinamentos, os textos e a arte budista para o leste, atravessando montanhas e desertos, até chegarem à China e a muitos outros sítios. Claro que, à medida que se espalhava por culturas diferentes, a ideia também se foi adaptando e dividindo. Hoje em dia, as duas grandes escolas são a Theravada e a Mahayana. A Theravada, que significa a escola dos anciãos, é a mais antiga.
O foco aqui é muito no esforço pessoal. Cada um trabalha para atingir a sua própria iluminação. Já a Mahayana, ou o grande veículo, tem um ideal diferente. Aqui a ideia não é só salvarmos a nós próprios, mas sim ajudar todos os outros a atingir a iluminação. E isto leva-nos a uma figura central da escola Mahayana, o Bodhisattva. A analogia é perfeita. Imaginem que finalmente encontram a saída de um labirinto gigante. Estão mesmo ali, à porta da liberdade. Mas, em vez de saírem, olham para trás, veem os outros ainda perdidos e, por pura compaixão, decidem voltar para dentro para os ajudar a encontrar o caminho. Isto é a essência de um Bodhisattva. E agora, um salto gigante no tempo, diretamente para o século XXI. A pergunta é: como é que uma filosofia com 2500 anos ainda tem algo a dizer no nosso mundo de internet, smartphones e stress constante? Bem, os números falam por si. Hoje, o budismo é a quarta maior religião do mundo. Pode não parecer a maior fatia do bolo, mas estamos a falar de centenas de milhões de pessoas. E o mais interessante é que já não está de todo confinado à Ásia. Encontrou um público em todo o mundo. E a sua relevância hoje em dia talvez se veja melhor nisto. As ideias budistas saíram dos templos e entraram nas nossas vidas. As técnicas de mindfulness, ou atenção plena, que vêm diretamente da meditação budista, são as usadas em escolas para ajudar na concentração, em hospitais para reduzir o stress. A própria meditação é vista como uma ferramenta poderosa para a saúde mental, e até a sua ética de não violência inspira movimentos pela paz e pelo ambiente. E assim, a viagem daquela ideia, que começou com um príncipe a fazer a pergunta mais difícil de todas, debaixo de uma árvore, continua bem viva. Continua nos hospitais, nas escolas e na mente de quem procura um pouco mais de clareza. E por isso, a pergunta final fica no ar. Qual destes ensinamentos, com 2500 anos, ainda tem o poder de transformar a nossa mente hoje? A resposta, quem sabe, não está numa frase, mas na própria vontade de explorar o caminho.